Salve galera que surgiu aqui nesse canal de uns teólogos muito doidos, os chamados hereges. Um pentecostal revoltado? Um teólogo calvinista? Um teólogo de vertentes indefinidas? E um pastor? Se conhecem num daqueles famosos grupos de WhatsApp. Foram tantas heresias explodindo pelos ares que acabou surgindo deste submundo. Os hereges. Bem-vindos, bem-vindas, e espero que vocês não se assustem com esse termo, mas esperamos que vocês sejam agraciados com esses estudos. Nós vamos trazer para vocês de uma forma diferente, de uma forma irreverente, de uma forma que talvez você não tenha encontrado em outro lugar. Nós não somos hereges porque nós somos loucos, nós somos hereges porque queremos trazer coisas diferentes. E por esse motivo nós queremos trazer para vocês hoje, em primeira mão, a diferença que há entre o herege e o falso profeta. Você sabe a diferença? Vamos saber? Pois bem, na Bíblia não existe muito bem a definição da palavra herege, porque ela realmente não existia. Mas nós vamos ver ao longo aqui da palavra, principalmente em Paulo, a respeito da sã doutrina. E a gente vê principalmente nas cartas de Timóteo, tá? Nas duas cartas de Timóteo. E eu trago aqui, por exemplo, a referência de 2 Timóteo capítulo 4, onde ele fala o seguinte: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Então, na verdade, a heresia é algo que vai ferir a sã doutrina. Então, a heresia, basicamente, Paulo ensinou Timóteo, ensinou a Tito, ensinou a alguns ali, assim como Pedro também ensinou seus discípulos e a igreja, assim como João, tal. E a doutrina passada por Cristo para eles foi sendo corrompida. Então, de certa forma, historicamente, uma heresia, os hereges são aqueles que corrompem a sã doutrina. E vamos lá, o que é então a sã doutrina hoje em dia? Será que você é capaz de me dizer onde é pregada a sã doutrina? É na presbiteriana? É na Universal? É na Batista? É aqui na esquina de casa? Então, um herege hoje em dia, meu amigo, pode ser um assembleiano que bate o pé na hora do louvor sobre a ótica de um presbiteriano frio. Por quê? Porque ele está falando em línguas estranhas. E para o presbiteriano aquilo não é algo muito bom. Então, uma heresia é algo muito vago dos nossos dias atuais. E há uma confusão generalizada nos nossos dias sobre o que é ser herege. E é isso que nós vamos brincar bastante aqui nesse canal, falando sobre as heresias que estão por aí. Algo muito diferente é o falso profeta, tá? O falso profeta, ele existe na Bíblia desde lá de trás. O falso profeta, o primeiro grande falso profeta que você vai ter é Balaão, tá? E não se deixe enganar, você que está aqui. O falso profeta não é alguém que muitas vezes fala algo ruim, tá? Balaão acertou tudo que ele falou. Tudo que ele profetizou aconteceu. Ele inclusive tem uma profecia fantástica sobre Cristo. Balaão inclusive fala algo que é pregado em muitas igrejas, como por exemplo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, não o fará. Isso é pregado. Isso são palavras de Balaão. Isso são palavras de um falso profeta. Por que ele é falso profeta? Porque ele errou profecias? Não. 2 Pedro, capítulo 2, vai dizer o seguinte: mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá, tá?
Mateus 24, 24, quando Cristo adverte que nos últimos dias surgirão falsos profetas, tá? E falsos mestres. Assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias, já te expliquei o que é heresias, destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão a sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Você vem para o versículo 15 e ele vai falar o seguinte: eles se desviaram, esses falsos profetas e mestres, deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido por sua transgressão. Um jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Ele foi vendido, ele amou mais a barriga do que a profecia de Deus. Ele amou mais o prêmio deste mundo do que o prêmio vindouro. Isso é falado também ali por Paulo, tá? Eu não vou esquecer de cabeça aqui agora. Que nos últimos dias virão pessoas que amam mais, é para Timóteo, mas que amam mais o estômago, tá? Do que a sã doutrina. Então o falso profeta é alguém que está pervertendo o caminho de Deus. Ele está ensinando ali coisas erradas, muitas vezes de propósito, sabendo que é certo, ensina o errado. O herege pode não ser isso, tá? Alguém que é acusado de herege pode estar falando o que é verdadeiro, viu? Cuidado quando você acusa alguém de herege, porque o herege pode ser verdadeiro. O falso profeta normalmente ele está errado. Então a distinção entre o herege é aquele que está indo contra uma doutrina da igreja, e o falso profeta é aquele que está indo contra uma verdade de Deus. Que Deus te abençoe e acompanhe sempre o canal, que nós traremos muitas heresias, muitas doutrinas da igreja aqui para você poder acompanhar. Deus te abençoe.